A maneira de pensar, né, a maneira de você pensar é que determina o seu padrão de vida, né, determina a maneira que você é e as coisas que você tem. Eu, por muito tempo na minha vida, eu sempre pensei que eu não tinha, né, que eu era uma pessoa incapaz, que eu não tinha capacidade de mudar a minha vida. Por muito tempo eu tentei, né, fazendo concursos, que a gente começa por alguma parte da vida da gente, né? Você começa a fazer concursos, aí muitas vezes, né, não passa naquele concurso, ou passa e não é chamado, né? Eu fiz muitos concursos uma época, né, da minha vida, porque eu queria realmente, né, que a minha vida mudasse, que ela transformasse. Só que eu não estava conseguindo alcançar aquilo que eu queria, porque quando eu ia fazer a prova, eu já saía de casa nervosa, ai, eu acho que eu não vou passar, eu acho que não vai dar certo. Por mais que antes da prova, né, eu acreditava que eu ia conseguir, né, que aquilo ali ia acontecer, que eu ia passar, que eu ia ser chamada, mas no dia, realmente no dia da prova, me mudava toda a ideia, né, a ideia de pensamento de passar. E quando eu acreditava que eu não ia passar na prova, porque ela ia ser muito difícil, eu acabava não passando. E muitas vezes, a maioria das vezes, você sabe o conteúdo, você sabe aquilo ali da prova, né? Você sabe ali o que vai cair, porque você estudou por muito tempo. Aí você chega lá e te dá um branco, né? Te dá aquele vazio, aquele pensamento vazio que você não consegue encontrar as respostas que você sabe. Aí quando chega em casa, passa um tempo, você pega aquela mesma prova e você começa a ver que você sabia as respostas da prova. Isso acontece com muitas pessoas, por quê? Quando a gente acredita que não vai dar certo aquilo que a gente faz, né? E eu acreditava, né, que eu não ia conseguir passar, principalmente as que eu achava que era mais provas que eram mais difíceis, que tinha muita pessoa que tinha, né, no nível universitário que fazia prova, outras que tinham, né? Eu tinha nível médio. Aí quando eu achava que aquilo ali, muitas pessoas, né, o concurso era para nível médio, mas você sabe que muitos concursos é para nível médio e tem muitas pessoas com nível superior que vão fazer aquele concurso, que vão fazer aquela prova ali. E naquela época, né, isso foi em 2014, eu fazia muito concurso, né, fazia um concurso atrás do outro. Alguns eu passei, né, outros eu não passei, muitos eu passei e não fui chamado, porque isso aí depende também se você tirou no primeiro lugar, no segundo, no terceiro, a quantidade de pessoas que estavam realmente. Alguns até fui chamado, mas também não, depois não tive interesse em começar. E eu vi que também acabei trabalhando naquele setor por algum tempo e vi que não era aquilo que eu queria, então não estava a fim de ficar naquele lugar, porque eu, sei lá, não gostei, realmente não gostei daquele serviço ali, não era o que eu esperava, não gostei dos colegas também, né? E aí isso acontece, às vezes você não se dá com todos os colegas, tem um outro que você não gosta, e aí você sente que fez algo errado, né? Que você tá no lugar errado, né? E que você deve ir para outro lugar. A gente quando começa, né, começa por um ponto, né, e você começa a ver que aquilo ali, que as coisas que você está fazendo não está dando certo, e você tem aquele pensamento de que nada vai dar certo, nada está funcionando, realmente as coisas não funcionaram. Então a gente sempre pensa assim, né, que o padrão da vida da gente é conforme aquilo que você pensa, né, aquilo que você acredita que você pode realizar, né, quando você acredita que você é capaz de mudar a sua realidade, de mudar, de transformar a sua realidade, você consegue transformar. Isso é uma escolha, né? Quando você assume que você pode mudar e você faz a sua escolha, assuma a responsabilidade da escolha que você fez, né? Porque você pode estar trabalhando num lugar, né, numa empresa e não tá achando que ali não tá bom, que ali não é aquilo que você queria. Então assuma a sua responsabilidade, né, de que você tá saindo, né, dali, que você vai ter que procurar a fazer, né, aquilo que você sempre sonhou. E é importante que a maioria das vezes e a maioria das pessoas que tomam a atitude de mudar e de abrir um negócio, de mudar de vida, né, de se transformar, ela acaba se transformando. Por quê? Ela não pode, você não pode
continuar com aquele pensamento. Quando você sai daquele, né, você sai daquilo ali que você está fazendo, você tem que ir para um pensamento que você vai realmente conseguir, que você vai mudar, que você vai transformar a sua vida. É importante que a gente tenha esse pensamento, né, sempre na cabeça da gente. Muitas vezes você passa por um período difícil. Logo que você sai do seu emprego, né, logo que você quer mudar, você passa pelo aquele período que é meio difícil, que é um período de transição, de mudança, né, de recomeçar do zero, né, de começar tudo de novo. Então, aquele período é um período, às vezes, que muitas pessoas acabam, né, acontecendo outras coisas. Eu tenho uma amiga minha que ela saiu do emprego e ela resolveu mudar. Resolveu fazer outro tipo de serviço e aí começou a acontecer um monte de coisa, né, na vida dela, né? Pessoas começaram a ficar doentes, né? As coisas começaram a não dar certo. Ela, do emprego que ela saiu, não pagou aquilo que era devido para ela. Então essas coisas acontecem. E isso acontece para que a gente tenha mais força, né? Mais força para continuar, né? Para que você, né? Não que as tristezas, né? A tristeza seja uma coisa boa, não é. Mas a gente tem que tirar de tudo que a gente, né? Aquela dor, aquela, né? Aquele sofrimento, transformar ele numa energia para que você, né? Sair de onde você está. É uma coisa bem interessante que a gente sempre fala, é que quando você está no buraco, né? Você está lá no fundo do buraco, né? No fundo do poço, como a gente diz, né? No fundo do poço, a única alternativa é subir. Não tem mais como você descer, você chegou até o fundo, então a única alternativa é você começar a subir, começar a construir a sua vida, né? Começar a mudar a sua vida. Quando a gente tem esse pensamento de construir, né? De reformular a nossa vida, de transformar a nossa vida, que a gente tem aquele desejo intenso, aquela vontade, a gente consegue passar por todas as coisas, né? A gente consegue passar. Muitas vezes, esse enfrentamento das coisas que acontecem com a gente é uma parte meio dolorosa, né? É uma dor, né? Mas essa dor vai passar, né? Tudo tem um seu tempo, né? Hoje você pode não estar bem, mas essa dor vai passar, né? Ela passa, né? O grande, né? A maravilha da vida é que tudo passa, né? Tudo não é constante, né? Tudo muda. A sua dor hoje não vai ser a sua dor de amanhã. E assim a gente vai mudando a nossa vida. Uma época da minha vida, eu era uma pessoa que eu me sentia muito presa a certas coisas, me sentia presa a certas obrigações. E aí eu queria muito me libertar daquela situação, né? Eu achava que eu tinha que me libertar. E eu todos os dias, né, na minha caminhada que eu ia assim do serviço para casa, que eu trabalhava perto do serviço, aquela caminhada eu ficava, né, pedindo, né, para que Deus me libertasse daquela situação, né? Que Deus me tirasse daquela situação, que eu me libertasse, que eu conseguisse realmente, né, me libertar, né? Ter uma vida melhor, ter uma vida mais tranquila, conseguir fazer as minhas coisas, né? Conseguir viver a minha vida, não viver a vida de outras pessoas. Que é interessante, às vezes a gente tem algum problema, né? E a gente acaba, outras pessoas têm problema, e você acaba vivendo a vida daquelas pessoas. Você acaba colocando para dentro da sua casa a vida de outras pessoas. Você começa a participar tanto da vida das outras pessoas que qualquer lugar que você esteja, você está, principalmente se é relacionado com uma doença, né? Você leva para dentro da sua casa, para dentro da sua cabeça, porque essa doença fica na sua cabeça, né? Aquela sensação ruim fica. E aonde você for, você leva junto. Por isso que muitas vezes eu falo, quando a gente quer transformar a vida da gente, a gente que tem que melhorar a cabeça da gente. Por quê? Quando você sai de onde você está e vai para outro lugar, mesmo que você viaje, que você mude, você leva os seus problemas junto, né? Você leva aquela tristeza junto. Então a gente tem que tentar, às vezes, resolver aquele problema, dar um fim àquela situação, né? Dar um fim, se comprometer a fazer outras coisas e largar de mão, às vezes, aquele pensamento, né?
Muitas vezes isso aí pode ser, muitas pessoas podem achar até que isso é uma coisa meia, né, difícil, uma coisa meia cruel, né? Mas é uma coisa que tem que ser tomada, é uma decisão, é uma tomada de decisão. Se hoje eu quero mudar na minha vida as coisas que acontecem, eu tenho que ter uma tomada de decisão. Eu tenho que me decidir, né, o que que eu vou fazer. E quando a gente decide aquilo que a gente vai fazer, a gente tem, independente das coisas que estejam acontecendo, já aquilo ali tem que nos dar força e fazer com que a gente siga em frente, né? Vá para caminhos diferentes, né? Então hoje a gente quer falar assim, a gente tem que assumir a responsabilidade pelas escolhas que a gente faz, né? E isso é interessante quando a gente tem esse pensamento de assumir a responsabilidade das escolhas que a gente faz. E você muitas vezes deixa de fazer uma escolha de algo que seria melhor para sua vida, né? E acaba e continua na mesma, né? Você não muda a sua vida. Eu por muito tempo também eu não tive, né? Achava que eu não tinha escolha. E quando a gente acha que não tem escolha, a gente permanece no mesmo lugar por muito tempo, né? E eu sempre pensei que eu não tinha escolha. Aí chega uma época da vida que você, né? Eu tenho uma história bem interessante que é bem parecida com a minha também, né? A história de um metalúrgico que ele trabalhou por 20 anos numa metalúrgica. E aí, uma vez ele foi com um consultor, um mentor dele, né, que ele conheceu, que dava aulas, um palestrante que dava aulas. Aí ele perguntou para ele, né, por que ele não tinha conseguido mudar a vida dele. E ele contou a história que ele começou a trabalhar, como todo mundo começa, porque precisa, né? Porque tem família, porque tem filhos e porque precisa. E aí ele contou a história que ele trabalhou 20 anos num lugar, num serviço que ele não gostava de fazer, né? Que ele não tinha vontade de fazer. Trabalhou por 20 anos naquele lugar e aquilo o tornou uma pessoa triste, porque quando você faz por muito tempo uma coisa que você não quer, por 8 horas por dia, 9 horas por dia, você mata um pouquinho, né? Morre um pouquinho de você ali, né? Você não tem alegria, né? Por melhor que sejam seus colegas, não era aquilo que você queria, né? Não é aquele lugar que você queria estar, não é aquilo que você gostaria de estar fazendo. Então você acaba morrendo um pouquinho. E muitas pessoas, elas acabam ficando, né, com uma capa por cima. A gente acaba, a gente tem essa coisa da gente se resguardar das coisas que vão acontecer. Aí então você faz aquela, né, uma capa invisível, né, para te proteger das coisas que você não quer ver, né? Então ele por muito tempo trabalhou naquele lugar e a desculpa que ele tinha, né, porque ele não saía, porque ele não mudava, é porque ele precisava, né, daquele emprego, daquele dinheiro. Ele já estava há muito tempo. E quando você está muito tempo fazendo alguma coisa, é difícil você se desligar, né? Essa é uma coisa que eu sei, porque eu também passei por isso. Quando você trabalha muito tempo num lugar e você tem um padrão ali e você não consegue se desligar daquilo ali. Você tem medo de faltar dinheiro, né? De faltar condições de você viver a sua vida. Então a gente tem que começar aos poucos. A ideia que eu dou, comece aos poucos, né? Se você quer mudar de vida, quer mudar o seu padrão, comece aos poucos. Comece a fazer algum curso, algo que você possa fazer, né? Durante a semana, à noite, aos finais de semana, algo que realmente faça com que você mude a sua vida. Aqui a gente te dá uma proposta, né? O nosso canal aqui, ele faz uma proposta para que você entre numa jornada de uma experiência, né? De mudar a sua vida, de transformar a sua vida. Aqui a gente sempre fala em transformação, em mudança. E essa jornada de mudança é feita com o quê? Com uma necessidade que você tem, né, de mudar. Você precisa mudar e quer fazer algo novo. Você quer ganhar mais dinheiro, você quer ter mais, né? Você pode assumir a responsabilidade de uma escolha, de continuar fazendo aquilo que você faz e não mudar, ou mudar, tentar mudar. E essa escolha não é fácil, mas tem que ser feita. Tem uma coisa interessante, né? Que muitas vezes a gente acha que não, que aquela escolha que a gente vai fazer pode ser deixada para depois. Ou você escolhe hoje
e faz aquilo que realmente pode mudar a sua vida, ou você deixa para depois, né? O tempo vai passando e passaram-se 10, 15, 20 anos e você continua, né, naquele mesmo lugar. Então, tente fazer a sua escolha, tente mudar a sua vida, tem que transformar a sua vida. A gente aqui tá para te ajudar. E hoje a gente começa uma nova jornada, que é uma apresentação de uma ideia que a gente tem, uma ideia que a gente já estudou por muito tempo e hoje, por muitos cursos que eu fiz e por muitas, né, pessoas que me ajudaram, mentores que me ajudaram, e hoje eu estou aqui fazendo uma proposta de uma ideia diferente, de uma transformação, de uma mudança de vida, de você, né, mudar aquele seu padrão. Se você quer melhorar o seu padrão, né, se você ganha 5 mil reais e passar para 10 mil reais, se você ganha 10 mil reais, passar para 50 mil reais. Essa ideia não é uma ideia que começou agora. Isso aí são já muitos anos de, né, de experiência, de técnica, de metodologia que a gente usa para que você consiga ter os seus resultados daquilo que é possível você fazer. Uma história bem interessante é que a gente sempre tem coisas que a gente acha impossível, né? Quando você acha que é impossível e chega uma pessoa, vai lá e faz e você vê que aquilo foi possível, aquilo torna diferente para você, né? Tem coisas que a gente acha impossíveis, né? Aí chega uma pessoa, vem, faz e aí você começa a acreditar que aquilo também é possível. Quando a gente imaginaria, né? Há muitos anos atrás, quando o homem foi a sua primeira vez à Lua, quem imaginaria, né, que isso poderia acontecer, né? E depois, por muito tempo, eles ainda fizeram várias tentativas de ir à Lua novamente, né? Teve mais 20 viagens, né? 20 viagens de ir à Lua, né? Através por robôs, né? Robôs que foram lá, outras por pessoas que foram, até mulheres que também foram. Uma mulher também foi, uma astronauta também foi a Lua. Então, e depois por um tempo eles pararam. Por quê? Por que eles pararam? Porque eles descobriram que aquele dinheiro que eles usavam para ir à Lua pesquisar algo melhor, o que eles descobriram, né? Que talvez as pessoas estivessem precisando mais aqui da ajuda deles do que lá, né? Quando você procura, eles procuraram, né, uma alternativa, né, talvez o planeta aqui, né, a ideia que eles passavam, que lá na Lua tivesse uma atmosfera onde pudesse ser realizada muitas coisas, né, conhecer o desconhecido, ver o que tem lá e que pudesse aí resolver. Aí como lá é uma atmosfera diferente, né, não tem a nossa, não tem a nossa aqui que a gente consegue, né, ficar o mesmo ar, né, na mesma posição. Lá não, né, é diferente, você tem que ter roupas diferentes, coisas diferentes. Eles acabaram descobrindo que seria um investimento sem necessidade, quando o povo estava passando, né, às vezes por dificuldade, por mudança, gastar tanto dinheiro como eles gastavam, a NASA gastava, né, em produzir foguetes para ir para um outro lugar.